Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente. Satisfação estar aqui conversando com vocês. Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia. Há uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos públicos. Temos algumas reformas pela frente que brevemente estarão sendo discutidas e votadas. E assim sendo, temos o problema do coronavírus ainda, mas a economia continua alerta e trabalhando para que o Brasil realmente vença este obstáculo agora e volte para o caminho da prosperidade. Então quero ficar aberto a vocês para falar sobre a economia. Está aqui o Paulo Guedes, temos também a Tereza Cristina, o Tarcísio, o Wagner, são os nossos ministros que participaram dessa reunião, como tem participado de outras, para a gente continuar estudando o que é melhor para o Brasil. Então eu estou à disposição de vocês. Presidente, ministro Paulo Guedes, qual a opinião do senhor sobre o plano pró-Brasil que foi apresentado como uma ideia ainda na semana passada? Obrigado. O presidente deixou muito claro desde o início que nós íamos preservar vidas e preservar empregos. Então nós estamos desde o início dessa crise do coronavírus, nós estamos justamente lançando uma camada de proteção para os mais frágeis e mais vulneráveis. Nós fizemos um ajuste na nossa política, passamos de reformas estruturantes para medidas emergenciais. E o presidente incluiu 50, quase 60 milhões de brasileiros na camada de assistência social e serviço de saúde. Então todo o nosso foco nos últimos 30, 40, 50 dias foi exatamente para lançar essa camada de proteção, para salvar vidas e preservar empregos dos brasileiros. Agora, naturalmente, o presidente já está olhando para o futuro e nos pediu a todos estudos. O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, função dele é justamente coletar esses estudos de todo mundo, porque ele é um coordenador das ações. Ele coordena as ações e integra as ações dos diversos ministérios. E da mesma forma que ele integra essas ações, a conta vem para a economia, o orçamento é com a economia. Então, a GEL, que é a Junta de Execução Orçamentária, envolve isso. Então, o ministro Braga Neto justamente mostrou ali uma série de estudos que estão sendo feitos lá para frente, mas o presidente sabe que o caminho da prosperidade que nós estamos percorrendo é um caminho que terá sucesso. Nós já estamos crescendo, segundo as projeções do Banco Central, da nossa Receita Federal, nós já estamos acima de 2%. O Brasil já estava decolando quando bateu a crise do coronavírus. E isso cria esse impacto inicial, a segunda onda, como o presidente sempre chamou a atenção, mas nós sabemos que vamos sair disso. Então, queremos reafirmar justamente a todos que acreditam na política econômica, que ela segue, é a mesma política econômica. Nós vamos prosseguir com as nossas reformas estruturantes, vamos trazer bilhões em investimento em saneamento, em infraestrutura, né? Em reforço para a safra. Tivemos uma super safra, a logística está funcionando com o Tarcísio, a super safra com a ministra Tereza, e o presidente está coordenando isso. Então, eu acho que essa reafirmação do presidente, que nós estamos na mesma trajetória, é claro que o mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise. Então nós também temos que gastar mais. Só que é um ano excepcional, extraordinário. O ano que vem, e esse ano mesmo nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firmes no nosso compromisso, a economia vai pegar em V. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. O ano passado nós surpreendemos o mundo. Milhões de pessoas na França contra a reforma da Previdência e milhões de brasileiros nas ruas a favor das reformas. O Congresso é reformista, apoia a pauta de reformas do presidente. Nós devemos ter já essa semana no Congresso, com o presidente Davi Alcolumbre,
aprovação de um importante programa, onde nós vamos descentralizar recursos para estados e municípios, como o presidente sempre disse, mais Brasil, menos Brasília. Vamos proteger, lançar outra camada de proteção para a saúde, para os brasileiros, mas ao mesmo tempo com a contrapartida. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros, para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por 1 ano e meio, contribuam com o Brasil. Então essa semana mesmo nós já devemos ter essa novidade, é um plano também importante, estruturante, mostra a contrapartida, e o Brasil vai voltar à tranquilidade muito brevemente, muito antes do que todos esperam. Nós vamos surpreender o mundo de novo, surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente. E eu agradeço positivamente sempre. E eu agradeço ao presidente a confiança que sempre demonstrou no nosso programa. Ministro, por favor. Nós aqui estamos acompanhando os governadores, em grande parte estão abrindo para o comércio, em especial o ibanês aqui do Distrito Federal, ficamos muito felizes com isso. Uma abertura com responsabilidade, preservar vidas, mas também preservar empregos. Eu gostaria que a senhora Tereza Cristina falasse alguma coisa sobre o agronegócio, se estamos aumentando ou não as exportações e o que ela enxerga no horizonte para o que nós produzimos no campo. Bom, a safra foi recorde, como vocês sabem, a safrinha, que é a segunda safra que só o Brasil tem, está terminando de ser plantada. Ela será recorde também, precisamos de São Pedro só ajudar. Né? O abastecimento do país funciona normalmente, desde o primeiro momento. Os brasileiros têm comida na ponta, na prateleira, porque a logística da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimento nesse momento. Obrigado. Ministro, precisamos também de infraestrutura, tá? Fizemos muito ano passado, perto do que nós tínhamos, também a grande participação do Exército Brasileiro com seus batalhões de engenharia de construção, e o ministro Tarcísio tem o seu plano, né, a sua meta para o corrente ano. Tarcísio, fala uma coisa para a gente. Tudo bem, tudo bem. Parabéns, ministro. Não só dizer das boas notícias, né? A gente vive num momento de tanta má notícia, eu queria falar das boas notícias. A gente vem falando com os investidores aí nacionais e estrangeiros, está todo mundo ainda empolgado com o nosso programa de concessões, por uma razão simples. Continua o juro caindo aí no mundo afora, né? Há liquidez, o investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão aqui. A gente tem excelentes ativos de infraestrutura, nós vamos seguir firme com o nosso programa de concessões e em breve nós já vamos começar a publicar os primeiros editais. Então a gente já vai ter leilão de concessão esse ano. Nós vamos publicar os editais do STS 1414A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos. Seguimos com os estudos de desestatizações de portos, que vão ficar prontos agora já no meio do ano primeiro. Mandamos projeto de rodovia para o TCU, tem projeto de ferrovia que está na beira de sair do Tribunal de Contas. Estamos falando com os investidores e eles estão dizendo, olha, pode publicar os editais que nós vamos estar presentes, nós confiamos no Brasil, confiamos na infraestrutura e estamos enxergando que esses ativos são muito bons. Então, nosso programa de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões, né, para a gente chegar nos 250 bi de investimento privado, que é a nossa meta. Venda de ativos também estão nesse... Venda de ativos e concessão de ativos. Presidente, o auxílio emergencial vai ser ampliado, o BPC, o que o senhor... Não, auxílio emergencial, R$600. Faltam poucas pessoas para serem pagas. Eu acho que hoje ou amanhã já começa a segunda parcela. São 3 parcelas de R$600. Não está previsto ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de 30 bilhões de reais. Mas para outras categorias? Não, esse daí por enquanto não está previsto isso daí. Se houver necessidade, se nos convencerem e se tiver recurso para tal, a gente estuda e defere ou não. Presidente, o ministro Paulo Guedes é um grande defensor do teto de gastos.
Se o programa Pro Brasil tiver que exigir do governo uma mudança nisso, o senhor está disposto a fazer essa mudança? Olha, eu não falo pelo Paulo Guedes, né? Ele é que fala por mim nessas questões. De novo, eu agradeço a confiança do presidente e digo o seguinte: o presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro ia ficar para trás. Não ia faltar dinheiro para a saúde e não ia faltar dinheiro para preservarmos os empregos dos brasileiros. É o que nós estamos fazendo. Nós fomos elogiados em todos os encontros internacionais, com a FMI, com o Banco Mundial, com os ministros do G20. Todos reconhecem a potência fiscal do nosso programa de assistência social. Nós fizemos uma reversão aí de política, os senhores sabem disso, são testemunhas, nós estamos fazendo uma reforma estrutural importante, nós saímos disso, fomos para o programa assistencial, o presidente bateu o martelo, pediu o programa e bateu o martelo de R$600, né, no auxílio emergencial. Isso lançou uma enorme camada de proteção para os invisíveis, 50 milhões de brasileiros invisíveis que nunca pediram nada. E o presidente se lembrou deles e falou: vamos ajudar esse povo todo que nunca pediu nada para o governo. Então nós estamos completamente comprometidos com isso. Agora, temos a nossa visão para o futuro. Como disse o Tarcísio, os investimentos virão, os recursos virão de fora, os recursos estão aqui dentro. A pauta de reforma segue ali na frente, vamos fazer saneamento, vamos fazer petróleo e gás, vamos fazer infraestrutura, vamos fazer setor elétrico. O Brasil vai surpreender o mundo. E o programa Pro Brasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil, são estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento que nós vamos fazer. Agora, isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa. Nós não queremos virar Argentina, nós não queremos virar Venezuela. Nós estamos em outro caminho, nós estamos no caminho da prosperidade, não no caminho do desespero. O Brasil está andando em direção à prosperidade. Nós vamos aumentar os salários com aumento de produtividade, nós estamos privatizando, abrindo a economia, aumentando os investimentos. O presidente está determinado. Durante a campanha falou no Mais Brasil, descentralizando recursos, falou nas economias de mercado, tem apoiado isso, a abertura da economia. O mundo inteiro olha para o Brasil, entendendo que o Brasil está mudando para melhor. Então esse é o nosso caminho. O teto de gastos, como nós suspendemos a meta de superávit, nós estamos violando a regra de ouro, porque pela regra de ouro você não pode se endividar para pagar gastos correntes, mas como é um gasto emergencial, é um gasto de saúde, então você pode se endividar. Se faltasse dinheiro para a saúde, para romper o teto, nós até poderíamos romper, mas não é o caso. Tudo que os governadores pediram, levaram, ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Congresso, no Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, é bastante generosa, que o presidente autorizou, e por outro lado tem essa contrapartida. Então nós estamos no caminho certo. Para que falar em derrubar o teto, se é o teto que nos protege contra a tempestade? O Tesouro vai investir em obras de infraestrutura? O Tesouro não investe, o Tesouro é o caixa. Quem investe é o governo, se decidir. E o governo, sim, aumenta investimentos em infraestrutura. Acabamos de conversar com o ministro Tarcísio, não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer é justamente planos nacionais de desenvolvimento, como era antigamente, porque a nossa direção é outra. O excesso de gastos do governo corrompeu a democracia brasileira, estagnou a economia brasileira. O presidente tem isso muito claro e é um homem determinado, firme, sabe para onde está indo. Então nós estudamos o que foi importante, a área de infraestrutura é importante, nós faremos, mas sempre dentro da responsabilidade fiscal. E quando há uma exceção, como houve um problema de saúde, o presidente é o primeiro a nos pedir para, olha, agora vamos para o regime de exceção. Acabou, controlamos essa primeira onda, que é a onda da saúde, vamos mergulhar na segunda onda da economia e vamos sair do lado de lá muito mais fortes e unidos do que entramos. Vamos ver o Banco Central aqui, o Roberto Campos. Gente, bom dia. Bom, eu acho que o papel do Banco Central é sempre manter o controle de preços e a solidez do mercado. O Banco Central foi o primeiro Banco Central do mundo que tomou medidas grandes de liquidez e de capital para deixar o sistema financeiro sólido
A gente tem visto o resultado disso, a concessão de crédito voltou a crescer. Obviamente existe ainda uma preocupação do crédito chegar no pequeno, chegar no empresário pequeno, na empresa pequena. O Banco Central está tomando todas as ações possíveis para que isso aconteça. E o Banco Central veio aqui trazer a preocupação de que é importante, nós reconhecemos que é um problema muito grande e que parte da solução vai sair do governo, mas nós trouxemos a nossa preocupação que é importante manter a disciplina fiscal. É a disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e inflação controlada. Eu acho que o resto o ministro já falou. Muito obrigado. Uma coisa mais de economia, pessoal? Presidente do Banco Central, presidente Roberto, a questão do projeto que trata da autorização para o banco poder adquirir alguns ativos de empresas, por exemplo, que estiverem em dificuldades, como é que está esse processo, como é que está essa negociação no Congresso? Bom, primeiro o Banco Central, durante toda a vida e até agora, sempre teve uma instrumentalização, os instrumentos para colocar liquidez no mercado, sempre usando títulos públicos. Nós passamos então a fazer títulos privados, porque entendíamos que precisavam ampliar a liquidez. Foram feitos 2 programas com títulos privados. Como a gente ainda tem uma certa aflição que o dinheiro não está chegando na ponta, nós entendemos que talvez fosse bom atuar no crédito diretamente. Então o que está na PEC é uma medida para atuar no crédito diretamente no mercado secundário e uma outra medida para poder comprar títulos públicos também para poder fazer com que a curva de juros funcione num ambiente de normalidade. Mas como é que está essa negociação? O senhor está entendendo que é possível de fato esse processo? Passou na Câmara, foi para o Senado, há uma certa resistência. Fizemos algumas mudanças no Senado e está de volta na Câmara. É um processo. O senhor tem esperança que passe em curto prazo? Eu acho que vai passar, sim, temos esperança que vai passar. Presidente, sobre a Embraer, a Boeing desistiu do negócio, como que os senhores avaliam, o que pode ser feito, por favor? Estamos avaliando, pegou deixar, é minha, eu assino, tá? E se o negócio realmente for desfeito, talvez se recomece uma nova negociação com outra empresa. Temos um novo ministro da Justiça, presidente substituto. Muito obrigado a vocês aí. Polícia Federal. Obrigado, presidente. Presidente, domingo que vem, manifestação pró-governo, hein? Lá na Esplanada.